Boa tarde, eu sou o professor José Rosa dos Santos Júnior e sou candidato à vaga de professor da disciplina Literatura Comparada 3, o Teatro de Língua Portuguesa. E vou falar, neste momento, vou discorrer, num primeiro momento, sobre a estruturação teórica do que é um texto dramático, né, a partir das observações de Anatole Rosenfeld, no livro O Teatro Épico. Logo depois falaremos de Gil Vicente, no contexto da literatura portuguesa. E terminaremos com Ariano Suassuna, no contexto da produção dramática na literatura brasileira. Então é importante falar, no primeiro momento, que no âmbito dos gêneros literários, desde a Antiguidade Clássica, Aristóteles, principalmente Aristóteles, já se preocupou em delinear ou, de certa forma, colocar para o leitor a manifestação dos textos literários e que esses textos literários se manifestavam, esse texto literário era plasmado a partir de determinados gêneros, que para Aristóteles era o gênero lírico, o gênero épico, que mais tarde também se tornou conhecido como gênero narrativo, e o gênero dramático. Mais contemporaneamente, Anatole Rosenfeld, um grande estudioso dos gêneros literários, retoma essa concepção de gênero literário proposto já lá na Antiguidade Clássica e exaustivamente ressignificado pelos estudiosos da teoria literária, e vai, de certa forma, engendrar uma construção de modo a ficar mais nítida ou mais nítidas as diferenças entre o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático, que é o que nos importa aqui. O gênero lírico, né, geralmente manifestado em formas de poema, para o autor, uma das principais características era ter este tempo presente, essa voz lírica, esse eu lírico, essa voz central que se manifesta no interior do poema e que geralmente se utiliza do verbo no tempo presente para dar conta de suas emoções. Né? A gente sabe que hoje essa conceituação, principalmente na contemporaneidade, ainda pode ser discutido. Então, uma das características, tomando como ponto de partida esse posicionamento de Rosenfeld, uma das características do gênero lírico é essa voz central que se manifestava no presente. E essa falta de distanciamento entre o sujeito que canta e o objeto cantado. Então, em muitos textos líricos, o sujeito, esta voz lírica, este eu lírico, quando vai falar, por exemplo, do céu, da flor, do amor, em alguns momentos eles se confundem com o próprio objeto cantado. É uma característica do gênero lírico. Por sua vez, o gênero épico ou narrativo, diferente do gênero lírico, é centrado. A voz que se manifesta na narrativa é uma voz do passado, é uma voz pretérita, e há uma diferenciação ou um distanciamento entre aquela voz que narra, ou seja, o narrador, e o objeto que está sendo narrado, a trama narrativa. Por que há esse distanciamento? No sujeito lírico, no poema lírico, não há distanciamento porque está sendo cantado algo que está acontecendo naquele momento. É a voz do presente. Na narrativa, há um distanciamento porque é algo que já aconteceu. É algo que está no domínio do passado e que, de certa forma, por meio da memória, por meio da lembrança, o narrador lança a mão daquilo que viu e ouviu para narrar. Então, essa voz é uma voz do pretérito e os fatos narrados já estão distantes, já estão distendidos no tempo. Por sua vez, de acordo com Rosenfeld, o texto dramático, o tempo
Diferente da lírica e diferente do épico narrativo, o tempo é o tempo mais que presente, porque ele se manifesta no momento em que o leitor tem acesso. Porque o texto dramático é concebido desde as suas origens para ser apresentado, para ser dramatizado. Então, o tempo em que se manifesta, ainda que se trate de um texto dramático histórico, o tempo em que ele se manifesta, em que o espectador tem acesso, é o tempo mais que presente, é o agora. E não há mais essa relação de distanciamento, porque não há um narrador. Né? Não há um narrador, nem há um sujeito lírico que, de certa forma, traz à tona suas emoções e suas afetividades. O que há, geralmente, Rosenfeld vai dizer que o narrador é substituído pelas rubricas no texto dramático. Né? Então, há uma falta, não há esse distanciamento temporal, e o que a gente sabe da narrativa não é pela voz lírica, como no poema, e não é pela voz narrativa, como no texto épico narrativo. É pela voz dos próprios personagens, é pela manifestação teatral dos próprios personagens que o espectador terá acesso à trama narrativa. Então, pensando nisso, um dos grandes nomes da literatura portuguesa no teatro foi Gil Vicente, né, que produziu ali naquele entremeio, naquela saída da Idade Média, né, e do trovadorismo, e começa a produzir no que a gente conhece temporalmente ou esteticamente como o humanismo. Né? E o teatro português daquela época, quando a gente fala de teatro português, logo a gente lembra de Gil Vicente, principalmente a partir dos autos, que é uma manifestação dramática, é um texto dramático que tem um cunho religioso. Então a gente vai ver, por exemplo, em O Alto da Barca do Inferno, a gente vai ver essa inclinação religiosa muito forte, exatamente por conta desse resquício trovadoresco da Idade Média, da ideia antropocêntrica de mundo e que Deus está no centro do universo. Então a gente vai ver muito isso no Alto da Barca do Inferno, porque trata-se de um julgamento. E outra característica muito latente é a presença de personagens caricatos ou personagens tipos, ou seja, são personagens que, de certa forma, vão representar uma coletividade. Vai denunciar, porque é uma das características desse teatro humanista, esse teatro renascentista, é denunciar, tem uma denúncia social muito grande, que a gente vê por comparação, numa atitude comparativa, no teatro de Ariano Suassuna. Né? Logo a gente lembra do Alto da Compadecida. E a gente vai ver tais características também. O Alto, né, enquanto uma manifestação dramática, uma manifestação textual de cunho religioso, mas que também traz, assim como em Gil Vicente, esses personagens caricatos e esses personagens tipos, né? Não é porque esses personagens não representam tão somente a si mesmos. Eles não têm autonomia individual, uma vez que eles estão ali para representar uma coletividade e determinados tipos sociais. Então, o padre e o bispo no Alto da Compadecida representam a instituição religiosa, né? O casal, o padeiro e a sua esposa, não representa tão somente a mulher que trai o marido, né? Ou aquele que, de certa forma, explora os seus funcionários. Eles representam a instituição do matrimônio e representam os patrões, né? Aqueles que detêm, de certa forma, o capital e que, com isso, acabam explorando a mão de obra do trabalhador. Então, são características que, de certa forma, a gente vê ecos, que a gente vê representação do teatro vicentino no teatro de Ariano Suassuna. Então, basicamente, em linhas gerais, por conta do tempo, é isso que a gente tem para dizer neste momento, principalmente pensando no texto dramático enquanto gênero literário, que não ficou reduzido somente, quando a gente fala de literatura de língua portuguesa, a Portugal e a Brasil. Ainda há outros textos, ainda há outros escritores no âmbito, no contexto africano. Muito obrigado e uma boa tarde.